Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta terça-feira no Algo a Mais. Hoje o nosso assunto vai ser opções de investimento e de investimentos em tempo de pandemia. Então, hoje vamos ter música com Fabiano Dias. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Laura. Tudo bem? certo. Sejam todos bem-vindos, né? A nossa live de terça-feira. É isso aí. E também para falar sobre o assunto de investimentos, eu vou estar recebendo o Anderson da Silva Farias e Gilmar Capelari, que são representantes do Sicoob em Nova Prata e Veranópolis. Então fica conosco que o programa Algo a Mais está no ar. Gostaria de agradecer aos nossos apoiadores que fazem com que o Algo a Mais aconteça todas as manhãs, de segunda a sexta. RP Mercados, Interno Imóveis e Decorações, Lojas Beneduzzi, que sempre manda looks lindos para vestir, Pazinato Odontologia e Akiron Centro Cultural. E agora, dando início à nossa conversa, pessoal, sejam muito bem-vindos. Podem entrar aqui comigo, Anderson e Gilmar. Tudo certo? Tudo certo. Sentem, gente. Bom dia, bom dia. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero, grito ao mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Isso aí, Fabiano, obrigada. Bom dia. Então, pessoal, muito bom dia, Anderson e Gilmar. Sejam muito bem-vindos ao programa Algo a Mais desta manhã. Eu gostaria, para iniciarmos a nossa conversa, que vocês pudessem se apresentar para o pessoal de casa, né? Já que vamos falar sobre investimentos em tempos de pandemia. Vamos lá, Anderson, muito bom dia. Bom dia, Laura, bom dia aos ouvintes. Bom, me chamo Anderson da Silva Farias, sou lá, não sou daqui, não sou gaúcho, tô ficando. Sou lá de Joinville, Santa Catarina, lá do norte catarinense. 35 anos, casado, tenho um filho grandão. E estou no Sicoob já há 14 anos. Entrei bem jovem no Sicoob. E, enfim, por uma questão estratégica da nossa diretoria dentro do Sicoob São Miguel, né? A gente veio para o Rio Grande do Sul, para a expansão que tem aqui. Enfim, a gente está abrindo muitas agências aqui na região, né? E a gente veio ajudar, né, a auxiliar o pessoal aqui nessa expansão. E eu vim aí para Veranópolis, vim aqui em Nova Prata, passei em Veranópolis, conheci a cidade há um mês atrás. E cheguei em Nova Prata dia 11. Certo. Fui muito bem recebido, eu fiquei muito feliz, assim, sabe, pela receptividade, hospitalidade, assim, pessoal muito acolhedor. E fui muito bem recebido na agência, onde eu vim agora atuar, né, aqui em Nova Prata. Enfim, é isso. Estamos 14 anos aí de história e vim criar uma nova experiência, né? Com que certeza. 14 anos atuando só em Santa Catarina, né? Apesar de Joinville é um polo industrial fortíssimo, né? Tive ter uma experiência diferente aqui na Serra, né? Vim passar um pouquinho de frio aqui, né? Porque no litoral lá, né? 45 graus, 50 graus é comum, né? E aqui não é bem assim o clima, né? Mas é um clima muito bom, enfim, estamos felizes, estamos contentes. Ótimo. E acho que vai agregar muito para a minha vida, meu currículo, enfim, para a minha vida profissional. Né? É isso aí, então seja bem-vindo à Serra. Obrigado. É isso aí, Gilmar. Bom dia. Bom dia, Laura. Bom dia aos telespectadores. Obrigado pelo convite, uma satisfação para nós estarmos aqui. Bom, eu sou natural de Nova Prata, nasci aqui. Eu tive uma carreira financeira quase toda ela voltada para fora de Nova Prata. E em 2018, então, eu fui convidado a participar desse projeto, então, em Nova Prata do Sicoob, da qual a gente montou a agência, junto com toda a nossa equipe aqui, né? Uma agência que começamos do zero, né? E hoje, então, a gente está buscando um novo desafio em Veranópolis, né? Uma estratégia da cooperativa de fazer com que o Anderson viesse com a sua experiência, com o seu aprendizado para Nova Prata, para melhorar ainda mais a agência, e eu, então, passando a assumir a agência do Sicoob Veranópolis, então a partir também desse mês de janeiro.
Tá certo, isso aí. E até para a gente conhecer um pouquinho, então, vou pedir para eles falarem sobre a missão do Sicoob aqui na nossa região. De uma forma bem simples, mas que a gente possa falar um pouquinho Claro, também. Para nós é um prazer. Laura, pensa assim, o Sicoob é uma cooperativa de crédito. O que se diferencia uma cooperativa de crédito de um banco tradicional? São os mesmos serviços que um banco tradicional oferece, só que a cooperativa de crédito não é um cliente, tu é um associado, não é só um cliente especificamente, tu é um associado, tu é dono do negócio. Então a nossa missão como Sicoob é fazer com que esse associado tenha vantagens em trabalhar conosco. Ele tem então um custo menor para manter a conta, ele tem taxas de juros melhores quando ele precisa de dinheiro, e também a gente consegue remunerar um pouquinho mais a aplicação financeira dele. E sempre no final do exercício a cooperativa ela dá uma sobra, tem um resultado, e esse resultado é dividido entre os associados de acordo com a sua movimentação. Então pensa, a nossa missão é fazer com que as pessoas acabem no seu individual, fazendo um grupo maior, que é a cooperativa, para ter vantagens para si, né? Com certeza. Então, entendendo que Sicoob, ele se faz presente para auxiliar, né, o crescimento das pessoas de uma forma... Ele é um facilitador também, né? Claro. Acho que a maior missão da cooperativa, de fato, é promover o desenvolvimento econômico, né? Esse é o papel dela, né? Então, a gente é uma cooperativa de livre admissão, então trabalha desde o produtor rural, né, até o assalariado, até o empresário, né, seja um microempreendedor, seja grande empresa. Então, justamente é que o Gilmar acabou falando, né? A gente tem o nosso papel, de fato, nós não visamos o lucro. Nós somos uma cooperativa de pessoas, né? Então, o foco são pessoas, o foco só é o associado. Então, diferente, né, vou puxar a sardinha para o nosso lado, a gente fala assim lá, puxar a sardinha para o nosso lado. Então, a gente olha as pessoas e trata eles como parte do seu negócio. Ele não é um número lá dentro, ele é importante para nós. Então, a gente está aqui para trazer benefícios para ele, automaticamente a cooperativa também é beneficiada e o grupo todo acaba sendo beneficiado, porque existem as sobras. Obviamente, a gente não visa o lucro, mas tem que ter resultado, né? Com certeza. Porque tem as contas para pagar, tem pessoas para pagar, né? Enfim, e aí parte do que sobra da cooperativa, a gente tem de devolver para o associado. Então, ou seja, ele tem, visando a questão do atendimento, visando a questão de melhores produtos com taxas diferenciadas, como o Gilmar falou, tem a questão do que a gente devolve parte daquilo que ele mesmo gerou de riqueza dentro da cooperativa. Então, é um negócio muito bacana, né? É isso aí. É exatamente como uma associação funciona, Isso, né? imagina assim, Laura, hoje o nosso sistema mundial de economia é o capitalismo, né? Então, para nós se fortalecer, nós pequenos, a gente tem que se unir, né? E esse é o objetivo do cooperativismo, para que a gente, no seu individual, consiga ficar forte tanto quanto as grandes corporações. Então, hoje a gente consegue dar retornos para os associados como se eles fossem grandes aplicadores, digamos assim, né? Por estarmos justamente pensando no conjunto, digamos assim, né? Bacana. E o foco sempre nosso, é uma missão que o nosso presidente da cooperativa sempre pede para que a gente faça, é um atendimento humanizado, ou seja, um atendimento presencial, mais caloroso, no sentido não que a gente vai eliminar tecnologias, mas vocês concordam, né? Por mais tecnologias, por mais tecnológico que a gente seja, chega uma hora que a gente precisa conversar com as pessoas. E nós, no Sicoob, a gente tem esse objetivo, de atender de maneira humanizada as pessoas. Então, ao invés de fechar agência, ao invés de diminuir pessoas e botar mais máquinas, a gente faz o contrário, a gente coloca mais profissionais para poder atender melhor e dessa maneira mais calorosa os associados. Porque só uma pessoa para entender exatamente o que a outra está precisando, uma máquina, um sistema, ele serve para fazer, né, o funcionamento da empresa, mas ter uma pessoa atendendo é uma facilidade, né? É entender o próximo, é a questão humana. Sem dúvida. É isso aí. Então, pessoal, entendendo com quem estamos conversando aqui, Gilmar é economista, né, Gilmar, de formação. Isso. Anderson, tu és? Formação? Formação, eu sou formado em administração e em gestão de cooperativas também. E tenho pós-gestão bancária, finança e controladoria. Então é bem direcionado aí ao sistema financeiro, enfim, bem na área que a gente acaba atuando. Exatamente. Então, assim, nós temos o pessoal de gabarito para poder falar sobre opções de investimento
de investimentos em tempo de pandemia. E para isso, eu vou continuar conversando com o Gilmar e eu vou pedir sobre educação financeira, Gilmar. É importante, né? Para quem gostaria de entrar no mundo de investimentos. Sem dúvida. Nós temos isso como uma espécie de norte para nós, a educação financeira. Vocês imaginem assim, como cooperativa, como bem lembrou o Anderson, nós não temos objetivo de lucro, digamos assim. Tem que ter a nossa sobra para se manter, mas o nosso objetivo é mais social também. Então a gente desenvolve vários projetos sociais para ajudar a comunidade. Um deles é um gibi que a gente faz todo ano, com algum tema específico, a gente distribui para todas as crianças das escolas. Rede municipal, rede particular, rede estadual. E no ano passado a gente fez um gibi sobre justamente educação financeira, porque a criança ela tem que saber desde já, mesmo que ludicamente através de um gibi, claro. Como é guardar dinheiro, o consumismo, ter uma ideia melhor do que propriamente a gente pode fazer com o nosso dinheiro. Então, o Cicobi se preocupa com isso também, né? Em já dar digamos assim, um trato todo especial para as crianças, porque a gente costuma brincar, né? Nós, com a nossa idade, a gente já é mais difícil de mudar a nossa forma de pensar, a gente já está meio enraizado. Mas as crianças não, né? Então o foco é nelas para que no futuro as coisas sejam diferentes. E a gente percebe pelo nosso dia a dia no Cicobi que muita gente acaba botando os pés pelas mãos, acaba não cumprindo a cartilha da educação financeira. Então é fundamental as pessoas terem essa ideia de. E nas escolas, muitas vezes, a gente não tem isso na grade curricular. E seria importante que tivesse. Então, as instituições, de modo geral, acabam buscando auxiliar de alguma maneira. No nosso caso, através do gibi. E também palestras em escolas. A gente fez um trabalho bem legal quando podia, né, Laura? Claro. Esse ano, 2020, foi um ano difícil. Mas 2019, a gente fez uma parceria bem legal com a Secretaria de Educação. Nós íamos nas salas, inclusive no EJA, em crianças e adolescentes. O pessoal que já estava começando a pensar em sair para o mercado de trabalho já tem uma ideia. Então, a gente procura fazer esse trabalho porque não é só o nosso umbigo que a gente olha o todo e toda a sociedade onde a gente está inserido, né? Com certeza. E Anderson, em relação à educação financeira, aqui a gente, muito bem colocado pelo Gilmar, que precisamos desde cedo, desde os nossos pequenos. Porém, já temos adultos que passam por alguns percalços financeiros e hoje, como a gente vai falar em investimentos, é muito bom e daqui um pouco, quem está em casa, atentar alguns detalhes que precisa cuidar para daqui um pouco sobrar, ter aquele valorzinho para poder fazer um investimento. E sim, adultos que já são formados, então, pensamos que também precisam alertar a partir da sua educação financeira, né? Sim, verdade. O Gilmar estava falando sobre a criança, né? Eu acho fundamental, até nós estávamos com a Secretaria de Educação conversando, enfim, com a vice-prefeita durante a semana passada, e aí ela falou sobre, nós conversamos sobre isso, evidentemente, com relação à educação financeira, que deveria ser uma matéria de escola. Eu falo isso, entre amigos, falo que a gente aprende a lidar com dinheiro quando a gente, eu falei assim, quando a gente casa, né? E tu fez, eu tenho conta para pagar, eu tenho lugar para pagar, eu tenho... E aí tu se vê no mato, a gente fala assim, como eu vou fazer a gestão disso? Então, se viesse isso desde beira, saber como lidar com o dinheiro, para que serve o dinheiro, seria muito mais fácil, né? Então, e um detalhe muito importante com relação ao investimento, não é o que tu faz, né? É como tu gasta o dinheiro, como tu administra. Então, o segredo do investimento está aí, né? De como fazer meu dinheiro render mais. E não é o quanto eu ganho, é o quanto eu gasto. Certo. E esse é o segredo, porque a gente fala sobre isso e assim, a gente dá com pessoas, a gente vê grandes empresários endividados e a gente vê às vezes uma dona de casa que tem uma vida mais simples, né? Que às vezes é uma diarista, né? Chama-se assim, diarista? Claro. Então, e ela tem dinheiro guardado, ela tem reservas, né? E às vezes um empresário não tem reservas. Então não é quanto que eu ganho, enfim, quanto que eu gasto. Na verdade, isso é muito comum, né? Ver grandes, não digo grandes empresários, mas enfim, empresas de pequeno, médio e grande, porte, tipo, o pessoal totalmente atolado, né? Então é complicado essa questão de tu daqui a pouco viver de um status e tá com a corda no pescoço. Não, a questão é correr atrás da máquina, fazer a máquina funcionar. A gente entende que isso, tanto em empresa quanto em famílias, né? Tudo isso dá aquele
aqueles poréns que a gente precisa repensar e Sem dúvida. refazer todas as nossas Tu contas. sabe, Laura, que nós fizemos um trabalho junto também a um grupo de terceira idade em Nova Prata. Foi bem interessante porque são coisas que as pessoas elas sabem, mas acabam não botando em prática. É bem simples. Se tu tiver a oportunidade de anotar todos os teus gastos do mês, eu gastei com um sorvete, com uma cerveja, no supermercado, anotar isso e no final do mês analisar todos os gastos que tu teve, tu vai conseguir enxergar aonde tu está gastando mal. Olha que dica importante, Então, interessante. tu vai ver lá, puxa vida, eu podia não ter comprado essa roupa esse mês, eu podia não ter comprado, porque se tu não sabe onde tu gasta, tu consegue administrar. Claro. Não tem como tu administrar o que tu não mede, entendeu? Então esse trabalho que a gente expôs, tanto na escola como no grupo de terceira idade, é uma coisa bem simples. Até um caderno, tu vai anotando, gastei uma bala, gastei um picolé, gastei... Aí tu vai anotando, ela chega no final do mês, puxa vida, gastei um monte de dinheiro, e não vi onde é que foi. Não, aí tu vai no mês seguinte, tu vai riscar, ou tu vai pelo menos saber que aquele gasto foi supérfluo, e tu pode, daqui a pouquinho, ir controlando também isso. Né? Então uma anotação simples pode resolver o que no caso das empresas, é o fluxo de caixa, né? Claro. Mas tu pode fazer um fluxo de caixa da tua pessoa física, né? Tomando nota aí para justamente avaliar se aquele gasto efetivamente é necessário ou não. Porque a gente sabe que as coisas estão subindo muito, né, gente? Então, claro. Se tu se bobear, tu perde totalmente o controle, Exato. começa a pagar muito juro, e aí esse juro acaba te prejudicando. E quem nunca saiu assim com a carteira forrada e quando viu não tinha mais nada, né? Quem nunca? Disse, mas poxa, eu tinha R$500 na carteira, como é que agora eu abri e não tenho mais nada? E tem muita gente que diz, eu não troco as notas grandes, que é para justamente não fazer troquinho porque eu gasto mais fácil. Então, são essas questões que daqui um pouco com um pequeno, né, detalhe, daqui um pouco anotar tudo que tu vai gastar e justamente vai gerar um controle maior sobre os teus gastos. E aí a gente vai pensar um pouquinho em redução de gastos e poder ter um valor para investimento. O que eu gostaria de comentar também, antes de iniciarmos nos investimentos, é em relação à inflação, a como está, né, esse mundo nesse momento em que a pandemia fez com que tivesse subidas, descidas, enfim. Se vocês pudessem nos explicar um pouquinho sobre toda essa parte de bolsas e valores, enfim. Certo. Realmente, a inflação, para quem vai no supermercado, quem está acompanhando a gente e vai para o supermercado, nota que as coisas elas estão subindo muito. E não só, né? Materiais de construção subiu, tudo que a gente pensa subir um pouquinho. E a gente não teve essa correção, digamos assim, dos valores que a gente ganha. Então é um movimento que muito tem a ver com a pandemia, porque no início de março, aliás, final de março, início de abril, ninguém sabia o que ia acontecer com essa tal de pandemia, né? Então as empresas muitas vezes reduziram por obrigação legal, né, fechar o seu estabelecimento, ou então não sabia o que fazer, tirou o time de campo, e agora houve um desabastecimento. Também esse desabastecimento tem a ver também com o consumo maior, né? Porque o governo federal ele foi muito feliz em socorrer, seja com auxílio emergencial, seja com medidas nas empresas. Então a economia ela deu uma retomada. Mas como tinha pouca produção e aumentou o consumo automaticamente, as coisas subiram, né? Começa a faltar produto e começa a ter muito mais demanda que a oferta, o preço sobe. Então isso pro pobre, principalmente, é terrível, porque onde está concentrado maior inflação são nos alimentos, são nas coisas que fazem a gente sobreviver no dia a dia. Então é realmente um problema. Graças a Deus, aqui na nossa região a gente tem sorte, porque nós estamos aqui com, não digo com pleno emprego, mas tem muita alternativa de trabalho que faz com que as pessoas acabam se virando. Mas no país, gente, são 14% da população economicamente ativa que não tem emprego. Então, são vários fatores que acabam interferindo no bom andar da economia, né, Laura? Claro. Mas a inflação, eu digo para vocês, desde que eu era jovem, a inflação ela é horrível para qualquer tipo de economia, para qualquer tipo de pessoa que se envolve na economia. Mas, principalmente para o pobre, para o assalariado, aí você sente muito mais, né? Sim, porque quando deve mais, né? Tu tem que ir no mercado e o arroz não está mais aquele preço, Exato. mas o teu salário continua igual, e aí tu Com tem certeza. que começar, a carne subiu, o feijão subiu. Então Sim. o pobre ele é muito afetado pela inflação. Com certeza. Estava vendo com relação a isso ontem, na sua média fechou acho que 4,62 a inflação.
Mas aí quando tu vai para a prateleira do mercado, É muito você mais fala, que não, isso. peraí, não é isso aqui. Na vez, na média, né, quase 5%. Isso aí. A inflação Mas aí quando vê produtos essenciais, né, alimento, Sim, enfim, aí tu vê que tem um crescimento muito maior, Com de certeza. 4% ao sem ano. dúvida. E também para a gente entender um pouquinho sobre como a política, como outras coisas influenciam no nosso meio. Claro. Que é em relação, por exemplo, a gente até comentou antes de iniciar o programa, falou, pode pedir sobre a política, né, sobre o Biden, enfim, sobre as vacinas, né, Isso. tudo o que interfere no nosso mundo financeiro. Eu estava falando aqui fora do ar mesmo porque a gente não vive numa bolha, né, gente? A gente vive num mundo que é totalmente interligado. Então, o que acontece na China interfere na gente aqui, o que acontece nos Estados Unidos interfere na gente aqui. Então, pense a eleição agora do presidente Biden dos Estados Unidos. O que influencia na nossa vida? Puxa, a vida tem muita influência, porque conforme a política americana influencia não só o Brasil, mas o mundo inteiro, é a maior economia do planeta. A China, se acontecer qualquer coisa na China, complica nosso mundo, porque nós somos o principal parceiro, aliás, a China é nosso maior parceiro comercial, é quem compra mais produtos brasileiros, então influencia diretamente isso. E a gente está num clima diferente de 2020 e 2021, que é a pandemia. A pandemia fez com que a gente ficasse sem, digamos assim, saber o que exatamente vai acontecer no mundo corporativo, na nossa vida particular, na nossa saúde, imagina nas empresas. Por exemplo, na Europa hoje tem lockdown, né? A Europa ela está se segurando um pouquinho. Menos consumo, menos renda para o trabalhador, automaticamente interfere na Europa e vai, de alguma maneira, influenciar nós. Então, são o ano de 2020, o ano de 2021, a questão da China, a questão da própria política nacional acaba interferindo, com certeza, no nosso dia a dia. Nós não estamos fora da bolha, digamos. Da bolha, é assim. isso Nós aí. temos que pensar que a gente está muito além do nosso dia a dia. Tudo influencia. O preço do feijão tem interferência, muitas vezes, de uma decisão política, sabe? Então, Com certeza. todos estamos no mesmo barco aí, né? Então é bom, muito bom estar por dentro de tudo isso para a gente também pensar um pouquinho no nosso bolso, nas nossas economias, enfim, como podemos nos cuidar perante todas essas situações. E agora, pessoal, a gente vai para um breve intervalo comercial e logo retornamos. Música, Fabiano? Colombina, ei, seja minha menina, só minha bailarina, ei, mandarina da China, rainha. Quero ser seu rei, um rei momo sem dono e sem trono. Abram alas pra amor. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduze você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduze, vestindo felicidade. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia, construindo novos sorrisos. Ora Bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Há 20 anos, a Interne traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. Interne, móveis e decorações. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas.
O RP Mercado está aguardando você. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. As trevas fundas da paixão, eu quis lutar contra o poder do amor, caí nos pés do vencedor para ser um serviçal do samurai. Mas eu tô tão feliz, dizem que o amor atrai. Muito obrigada, Fabiano. E voltando com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre opções de investimentos em tempo de pandemia. Estou aqui com o Anderson da Silva Farias, que gerente de Nova Prata, agora do Cicobi de Nova Prata. Estou também com o Gilmar Capelari, gerente então do Cicobi de Veranópolis. Isso aí. Então, conversando um pouquinho, ouvindo o que os guris têm aqui para nos falar dicas e também como toda essa questão da economia funciona para que a gente possa trabalhar de acordo e, quem sabe, ter os nossos rendimentos de uma forma um pouquinho mais tranquila. Estávamos falando no intervalo e novamente eu chamo aqui para que a gente possa falar sobre o equilíbrio das nossas finanças, pensando na questão da inflação, como hoje a gente pode dizer, posso estar ganhando um pouquinho a mais, mas tem que ver o quanto as coisas estão custando a mais hoje. Então, como a gente pode pensar um pouquinho nesse equilíbrio, Anderson? Então, quando a gente vai falar sobre investimento, né, Laura, a gente tem que pensar em vários fatores. Você falou no intervalo a gente falou sobre a questão de investimento, falamos sobre a questão de emoção. Então, quando eu vou fazer um investimento, ou tenho capital para fazer um investimento, eu tenho que criar alguns objetivos, né? Então, saber, por exemplo, eu vou guardar... O dinheiro não foi feito simplesmente para guardar, né? Mas, na verdade, o dinheiro guardado não serve para nada, né? Sim. Afinal das contas, essa é a realidade. Se eu tiver um dinheiro e deixar ele guardado, para mim não serve de nada. Então, eu tenho que criar objetivos com esse dinheiro. Então, eu tenho que analisar a médio prazo, meu investimento, a curto prazo, o que eu vou fazer com ele e, de fato, o que ele vai rentabilizar com esse período. Por exemplo, quando eu penso em comprar uma casa, pensar a longo prazo, qual é o tipo de investimento que eu vou fazer? Aí tem que avaliar se, de fato, esse dinheiro vai me rentabilizar isso, né? E quanto que eu tenho de desprendimento mensal para poder incrementar esse investimento. Então, o mercado, assim, a gente tem que saber realmente, de fato, quanto que eu estou disposto, né, a correr em risco, rentabilidade, quando que eu posso investir. E assim, no básico, né? É aquilo que eu falei anteriormente, né? Não é só o quanto eu gasto, né? Não é o quanto eu ganho, é o quanto eu gasto. Então, quando a gente fala em investimento, todas as áreas a gente consegue alcançar. Desde o mais simples até o empresário, vamos falar assim, ou que tem alta renda maior, enfim. Então,
falar sobre finanças é um assunto que move a nossa sociedade. Não tem como falar, né? Não tem como a gente ter uma vida social sem ter dinheiro. O dinheiro faz parte da nossa vida e a gente tem que aprender a lidar com ele. Então, por isso que a gente falou no começo, educação financeira é muito importante. Gastar menos do que ganha é fundamental, né? Né? E saber o que eu vou fazer com o dinheiro. Porque eu estava vendo essa semana e realmente um dos assuntos de uma entrevista que eu estava assistindo, o comentarista realmente falou sobre a questão do dinheiro e falou assim, o dinheiro parado não serve para nada, é fato, né? Claro. Então a gente tem que saber o seguinte, quanto que eu vou fazer, eu tenho que ter objetivos para o investimento. Né, Gilmar, a gente estava conversando sobre isso e a gente tem que saber o que a gente vai fazer. Então, enfim, eu acho que quando a gente tem um salário, eu estava fazendo uma análise com relação a quanto por cento eu posso guardar do meu financeiro. Falando isso para mim, né? Quantos por cento que eu posso guardar do meu dinheiro para adquirir por exemplo, um carro? Quando a gente vai falar hoje, você falou sobre preço, né? O investimento no carro hoje é um bom investimento? Será que é um bom investimento no carro? Ou será que eu preciso investir num carro, né? Porque às vezes a gente está muito bem, né? E a gente pensa no consumismo. Tudo tem que ser analisado. Por isso que na cooperativa é muito importante, a gente fez um comentário antes, a gente falou sobre atendimento, e nosso atendimento é diferente, que a gente fala atendimento consultivo, a gente gosta de falar isso, que é quando a gente vai falar com uma pessoa, falar assim, ela vai falar, eu quero fazer investimento. Quanto? Qual é o propósito? O que você vai fazer com esse dinheiro? Então tudo isso tem que ser linkado em vários pontos para saber quanto que eu posso correr de risco, quanto que é de rentabilidade. Tem vários fatores de investimento para ser analisado, né? Liquidez. Bom, a gente vai falar sobre isso depois também. Tá certo. E então, realmente, para a gente poder ter um equilíbrio financeiro, nós precisamos pensar quanto a gente quanto é o nosso salário, o que a gente pode fazer, que gastos nós podemos ter com ele, e também o que podemos investir, né, com aquela sobra, com aquele valor que a gente pode daqui um pouco estar separando, porque investimentos, a gente não precisa falar em investimentos de 1.000, 2.000, 3.000 reais, existem investimentos menores, com né? certeza. Pensa assim, né, Laura? Hoje vamos pegar o tema do nosso programa aqui, onde investir meu dinheiro em tempos de pandemia, né? Em primeiro lugar, como o Anderson muito bem, né, falou, né? A gente tem que pensar que num momento de pandemia a gente não sabe o que vai acontecer. Claro. Então, o que eu vou fazer com o meu dinheiro? Eu vou poupar? Vou deixar de comprar um carro? Porque eu não sei o que vai acontecer, então eu vou segurar. Mas o que eu vou fazer? Eu vou comprar um imóvel? Eu vou deixar o dinheiro na poupança, que não está rendendo nada, o que eu vou fazer com o meu dinheiro, né? E aí cabe a nós, do sistema financeiro, achar alternativas para o associado. Então, por exemplo, se a pessoa está guardando esse dinheiro para comprar um imóvel, ou é só para, se caso um dia precisar para uma eventualidade, então depende do tipo da ideia da pessoa e principalmente também do perfil de cada um. Vou dar uma ideia para vocês. Se eu tenho um perfil mais agressivo, eu quero um retorno mais rápido. Eu quero que esse dinheiro ele renda mais. Mas então eu não posso colocar meu dinheiro na poupança porque está dando muito pouca rentabilidade. Eu tenho que investir em ações. Só que ao mesmo tempo, se eu investir em ações, eu tenho que saber de que é um investimento de muito risco. Eu posso ganhar muito num mês, mas eu posso perder muito no outro. Será que eu estou preparado para isso? Será que eu tenho estômago para isso? Será que eu consigo assimilar, por exemplo, no início da pandemia, que a bolsa caiu mais de 30%? Será que eu consigo assimilar isso? Então a gente busca sempre ver, primeiro, qual é o objetivo desse dinheiro, para que ele vai buscar essa poupança, digamos assim, certo. E qual é o perfil de cada um. Então, por exemplo, nós temos aqui em Nova Prata mais de 400 milhões, né, Anderson, em poupança aqui em Nova Prata. 430. Pensa, 400 e poucos milhões em poupança, que está dando nada por mês de rentabilidade. Então a pessoa ela bota na poupança por que o dinheiro? Porque ela quer a estabilidade, ela quer aquela tranquilidade. Ela não quer se incomodar, ela não quer viver essa oscilação de mercado. Mas nós temos, o sistema financeiro, mas eu vou puxar agora a brasa para o nosso assado, Anderson. Aqui se chama puxar brasa, lá a gente chama puxar sardinha. Nós temos alternativas que dão a mesma tranquilidade que uma poupança dá, ou seja, não tem risco nenhum de tu perder dinheiro, mas tu ganha mais que a poupança e sem nenhum tipo digamos assim, de oscilação que vai te deixar com o coração na mão. Gilmar, de uma forma, a grosso modo, só para falar, hoje a poupança, para quem quiser investir, não está sendo um bom investimento, não é algo que esteja numa rentabilidade tão boa, perto até
digamos, da inflação, o que Com está certeza. subindo, A inflação- o valor da poupança A está... inflação, como o Anderson falou, a inflação do IPCA, que digamos assim, a inflação que o governo coloca como o índice, oficial, o índice, ele subiu, dá quase o dobro da poupança. Aliás, deu mais que o dobro da poupança em 2020. Então, a pessoa que tem dinheiro na poupança, se tu comparar com a inflação, ela perdeu dinheiro. Certo. Então, nós temos alternativas para que o associado ele consiga ter uma rentabilidade maior que a poupança, mas sem nenhum tipo de oscilação. Talvez ele não vai enriquecer com isso, como nós antigamente. Antigamente, tu ganhava dinheiro com juros Há de 5 banco. anos Hoje, atrás estava 14%, né? Sim. A Selic. hoje está 2%. Então tem alternativa, só que daí a gente tem que tentar buscar, digamos assim, um melhor parceiro para isso. A pessoa mais confiável, a instituição mais confiável, para te dizer certinho. Eu tenho um tio meu que me visitou uns dias atrás, que um banco de Nova Prata colocou para ele numa aplicação financeira que está dando prejuízo e ele só pode sacar aqui 10 anos. Então, quer dizer, tem muita situação que o profissional também não teve um bom comportamento, né, Fabiano? Eu queria fazer uma pergunta que talvez já tenha sido respondida, mas como eu sou leigo nesse assunto, talvez eu não tenha entendido os termos técnicos que foram usados, certo? Essa questão de aplicação, de investimento, eu queria que vocês falassem, né, daqui a pouco não tão tecnicamente, sobre o mercado de criptomoedas, essas coisas, o que se isso influenciou no mercado financeiro, dentro do próprio banco, da associação, coisas do tipo. Sim. Queria que vocês explanassem um pouquinho sobre isso. Posso falar de Joinville, da experiência que tivemos lá? Porque aqui o pessoal, pelo que eu vi, é mais conservador, porque lá é muito consumista, lá, né? Então, uma região, lá na Joinville tem 600 mil habitantes. Então, tem um mercado um pouco mais consumidor, assim, né? Com relação a status, enfim. E aí, a gente tem umas vivências com relação ao Bitcoin, você falou criptomoedas, né? Então, tem várias empresas. E aí, um mercado eu vou falar assim, de risco... Bom, para começar assim, vou puxar a brasa agora, vou usar o termo de vocês, brasa para o nosso lado. Bom, o sistema de criptomoedas, ele não tem uma legislação no Brasil. Então ele não tem como rastrear, não tem como declarar. E eu vou falar assim, então basicamente não é legal, né? Porque se não tem uma legislação que segue uma regra, não tem auditoria do Banco Central, então é um mercado que não é terra de ninguém. Então tem um risco elevadíssimo com relação a isso. Além de, claro, evidentemente o Bitcoin é uma criptomoeda, virtual, ela existe virtualmente, né? Ela é real, digamos assim, mesmo que virtual, né? E tem outras criptomoedas, enfim. Mas aí é aquela questão, né? Por exemplo, eu vou falar por mim, né? Não investiria, né? Pelo risco que tem, pela ilegalidade com relação à legislação brasileira, né? Então, eu vejo que é uma fuga para lavagem de dinheiro, enfim, e isso aí é legal, né? Porque como não tem rastreamento, tu joga lá o dinheiro, enfim, né? E joga no mercado e troca, enfim. Então, mas é um mercado de alto risco. Existe, mas não existe legislação para isso. Então, a gente trabalharia com criptomoeda na base de legalidade. E aí, tipo... Então, é bom quebraria a questão de código de ética, de instituição financeira. Para quem pensa... Eu particularmente não sabia ela existe, mas ela não tem legalidade no Brasil. Então, como não tem rastrear, como não tem, né, não declara imposto de renda sobre aquilo lá, né? Então fica uma fuga para a questão de lavagem. Aí a gente entra no mercado negro. Falando a grosso modo, tipo, investiu, ganhou, ok. Investiu, perdeu. Não tem com quem reclamar, né? Na verdade, a criptomoeda, ela provavelmente no futuro vai ser a nosso dólar de hoje. Certo. Eu acho que num horizonte não tão longínquo, os bancos centrais, de modo geral, vão ter que regulamentar isso. Mas tem dois tipos de negócios que envolvem investimento em criptomoeda. Tem o direto comprar criptomoeda, que como o Anderson falou, tu compra nas casas, mas tu corre um risco porque não é regulamentado pelo Banco Central. Existem sites que fazem o processo. Isso. Aí existem as empresas que provavelmente vai falar sobre isso. E existem as empresas que fazem pirâmide. Foi o que aconteceu aqui. De mineração, enfim. Isso, aqui em Nova Prata teve, com certeza, muita gente que saiu lesada, porque enquanto o mercado pagava 2%, 3% ao ano de rentabilidade, a criptomoeda, que não era criptomoeda, era uma pirâmide, pagava 15% ao mês. Então, teve gente que perdeu grana também. Então, esses mercados mais audaciosos, eu diria para vocês que é para quem tem
estômago. Ou vamos pensar assim, vamos pensar na criptomoeda, vamos pensar também na bolsa de valores, né, Fabiano? Tu não vai colocar todo o teu dinheiro nessa mesma cesta, tu vai diversificar, então tu vai botar 10%, 20%, se perder não vai influenciar tanto o teu dia a dia. Agora, colocar toda a tua grana nesse negócio, tu pode ficar milionário, mas também tu pode perder tudo que tu construiu. Então é bem delicado isso. É isso aí. Então o conservador, nesse momento, ele está assim, mais tranquilo, porque pode cair o mundo que ele está lá. Tipo, no nosso caso, o nosso associado aplica em LCA, que é a letra de crédito agrícola, e LCI, que é a letra de crédito imobiliária. Não paga imposto de renda, tem uma rentabilidade superior à poupança e está tranquilo. Pode cair o mundo que ele está ganhando aquele dinheiro lá. Tá Aliás, certo. vai subir a taxa de juros esse ano, uma possibilidade, essa taxa que o Anderson falou, Selic, e o aplicador conservador ele vai ganhar um pouquinho mais em relação ao que ganhou em 2020. Então, na realidade, para quem e a gente entende que aqui o perfil da nossa comunidade e região é sim algo que o pessoal tem medo, muitas vezes, de estar investindo, arriscar então precisamos procurar créditos que sejam, investimentos que sejam seguros. Então, para a gente poder conhecer um pouquinho, né, todos esses investimentos, porque até para poder passar para o pessoal em casa, eu acredito que para mim, eu tenho R$1.000, eu gostaria de colocar em alguma... O que essa pessoa poderia, alguém que está iniciando e está com um valor não tão alto? Vamos imaginar assim, né, Laura? Embora a gente seja uma cultura mais conservadora, mas a gente tem que pensar também que ganhar os 2% ao ano ou ganhar que nem a poupança é muito pouco. Então, um pouquinho para dar uma diversificada, dá para brincar um pouquinho, mas tem que ter a consciência de que pode ganhar e pode perder, né? Hoje, um associado que chega com R$1.000 lá na nossa agência, a gente pode aplicar ele em poupança, se for o objetivo dele, ou RDC, que é uma aplicação que se assemelha muito à poupança e a rentabilidade é muito próxima. Para valores acima de R$20.000, então a gente consegue pagar um pouquinho mais, então em LCAs e LCIs. E esse investimento que para o nosso telespectador entender, a gente pega esse dinheiro do aplicador e nós emprestamos para o agricultor, LCA, no caso, letra de crédito agrícola, ou nós emprestamos para quem quiser comprar o imóvel, que é letra de crédito imobiliário. Então, a gente consegue pagar um pouquinho mais nessa aplicação, a partir de R$20.000, e também com toda a garantia, e não tem imposto de renda. Então, a tua rentabilidade ela fica bem acima. Em média, a gente consegue pagar 20% a mais do que o conservador ganharia numa aplicação financeira, como, por exemplo, a poupança. Certo, então muito bom saber, porque tem muita gente com esses valores em poupança e poderia estar tendo um rendimento um pouquinho melhor. Pensa assim, né, Laura, nesses 430 milhões que tem a Nova Prata em poupança, pensa se nós conseguíssemos pagar 20% desse total no Cicobi, Anderson, imagina quanto mais ia ter dinheiro na economia de Nova Prata, porque esse juro é da pessoa, né? Claro. Então, é só tu mudar de produto ou de instituição financeira, tu pode melhorar a tua rentabilidade também. Certo. Então, pessoal, nós vamos para um breve intervalo comercial e vamos continuar depois, no próximo bloco, falando sobre investimentos em tempo de pandemia. Fica conosco, música. Aí se libertou, clareou muito mais, se entregou pela cor lilás, prata na luz do amor, céu azul, eu quero ver o pôr do sol, lindo como ele só, e gente pra ver viajar no seu mar de raio. Como é bom. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Há 20 anos, a Interni traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. Interni, móveis e decorações. Ora bolas!
Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Upgrade no seu plano. A sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355. Adilnet Telecom. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia. Construindo novos sorrisos. Tesouro Direto, tu fala sobre consórcio. Assim, Consórcio? é tudo pra mim. Tá bom, eu acho que pode ser. Não, pode ser. Baby, você é mais do que sei, é mais que pensei, é como eu sonhava, baby. Sou feliz agora. Muito obrigada, Fabiano. E nesta manhã nós estamos falando sobre investimentos, opções de investimentos em tempo de pandemia. Estou aqui com os gerentes do Sicoob, o de Nova Prata, agora Anderson, Gilmar, de Veranópolis, e eles estão explicando para nós um pouquinho sobre toda essa questão financeira que muitas vezes a gente se pega, né, num ponto de não entender toda essa situação. Mas aqui eles estão para nos ajudar e também falar o que a gente encontra hoje em investimentos, pensando para quem quer, né, tem um valorzinho que conseguiu nesse meio tempo estar guardando e tudo mais, para quem tem, enfim. E agora, eu gostaria que o Gilmar explicasse para nós um pouquinho sobre Tesouro Direto, para que o pessoal em casa entenda um pouquinho, porque se fala muito, CDI, tal coisa, Tesouro Direto, enfim. O que é, Gilmar? Bom, pensem assim, vamos imaginar, vou tentar falar de uma maneira mais simples possível. O governo federal, ele gasta mais do que arrecada. Uhum. Historicamente, ele tem uma dificuldade de fluxo de caixa. Embora a gente pague muito imposto, não é o suficiente para dar a volta. Então, o governo federal tem que buscar dinheiro emprestado. O que ele faz? Ele não vai no banco bater na porta, banco me empresta dinheiro. Ele lança títulos ao mercado. Ele lança como se fosse um cheque predatado. Olha, eu te dou tu me dá R$1.000, eu te devolvo R$1.000 aqui um ano com R$1.000 mais juros. E esses juros, ele está precificado, dentre outros, com a taxa Selic, que agora, na última quarta-feira, ficou 2% ao ano. Então, o governo diz assim, olha, gente, se quiserem emprestar dinheiro para mim, eu pago 2% ao ano. E ele expõe isso para o mercado. Então, os bancos podem comprar isso através de fundo de investimento, fazer outros aportes, ou nós, pessoas físicas, nós podemos entrar no site do nosso banco, da nossa corretora, e comprar títulos do Tesouro Nacional. Então, esses títulos nada mais é do que uma dívida que tu tá emprestando dinheiro para o governo federal. Com juros de mercado, digamos assim, né? Talvez até um pouco superior à poupança. Então, tem essa possibilidade. São títulos conservadores, né, na sua grande maioria, não tem risco de oscilar, tipo a Bolsa de Valores, o Bitcoin, como nós falamos, sabendo. Então, ele tem sempre aquela estabilidade e dá a possibilidade de nós ter um ganho um pouquinho maior comprando direto, porque não tem um intermediário no meio, que é o banco, né? Porque quando tu vai aplicar um fundo de investimento de um banco, ele comprou esse mesmo título do governo e está repassando para ti. Então tem uma comissão, tem um custo nisso. Tu comprando direto, tu inibe esse custo aí. Então tu tem uma vantagenzinha em comprar Tesouro Direto. Mas são aplicações mais
conservadoras, digamos E assim. digamos que é bem importante consultar o pessoal da tua agência para poder ver se tu vai conseguir fazer isso sozinho e tudo mais, né? É muito importante ter um auxílio. Então, pela agência, eu acredito que seja algo mais tranquilo, né? Com certeza. Tu pode fazer direto pela tua internet, tu vai lá e faz o teu procedimento, mas sem dúvida, eu costumo dizer sempre, né, gente, em todas as profissões tem o bom, o médio e o ruim, certo? Em qualquer profissão. Então, procurar um bom parceiro, né, uma boa instituição e um bom gerente que possa te auxiliar da melhor forma possível para ti não comprar gato por lebre, né? Com certeza, é isso aí. Então, por isso que existem vários produtos que a agência pode estar te informando e você pode escolher, né, com o auxílio, o que é melhor para você. E agora, então, falamos sobre investimentos, o que podemos fazer para que a gente possa economizar um pouquinho, para que a gente possa começar a ter os nossos valores para fazer esses investimentos. Mas a gente não vai deixar aqui de comentar sobre financiamentos e consórcios, porque muitas pessoas acabam vendo no consórcio uma forma de economia. E Anderson, é isso mesmo? Eu vou falar que na verdade o consórcio ele força a gente acaba forçando para quem não tem disciplina de poupar. Tem duas, na verdade são duas vertentes, né? Normalmente, eu só queria fazer só uma observação, me permite? Claro. Com relação ao Tesouro Direto, hoje tem a taxa da B3, né? 0,25 sobre a rentabilidade anual. Então, quando vai falar em Tesouro Direto, é legal fazer isso, porque quando faz as contas, às vezes vale mais a pena aplicar em CDB. Ou dentro da cooperativa nós temos um CDB, né? É o RDC, que é a mesma coisa, né? Mas aí tem algumas linhas que tem isenção de imposto de renda, a rentabilidade é maior. Então hoje, se parar para analisar o Tesouro Direto, até um tempo atrás era bem bacana, tá? Mas aí entrou a taxa da B3, que é uma taxa de corretagem, enfim, de uma parceria lá. Não vou entrar muito no assunto, né? Mas enfim, é 0,25, então ele perdeu um pouco mais de rentabilidade ainda. E aí, claro, comparando com poupança, enfim, a poupança, só para o pessoal entender em casa, essa aqui, a poupança, ela rende 70% da taxa Selic. Ou seja, né, quando ela está abaixo de 7,5, se eu não estou enganado, 7,5, 8,5, a taxa Selic é a taxa que, parâmetro, né, de mercado, e então hoje ela paga 70%, a poupança paga 70% da Selic. Então, vamos fazer a gente vem para aquela conta fácil, né? 70%, 1,4 ao ano. Então, meu dinheiro, um ano, ele rende 1,4. E um detalhe importante da poupança também, porque como a gente tem muita poupança, muito investimento, ou seja, o dinheiro aplicado em poupança, lembrar que a poupança ela paga a cada 30 dias os juros dela. Né? E se a pessoa sacar antes de 30 dias do dinheiro dela, ela perde basicamente toda a rentabilidade. Porque tem IOF na de 30 dias. Então, às vezes a pessoa tem uma conta de poupança, eu boto dinheiro, mas eu fico usando o dinheiro lá. Na verdade, não tá tendo rentabilidade nenhuma. Diferente de um CDB, de um RDC, que a rentabilidade dela é diária. Né? E também, claro, se sacar antes de 30 dias, ela tem um imposto de IOF em cima dessa operação. Mas depois disso aí, tem juros diários. Então, o CDB hoje é um CDB, ou melhor, o RDC, né? Que é de cooperativa de crédito, seja qual for, é RDC, ela tem uma rentabilidade diária. E falando do consórcio, um ponto muito importante de analisar um consórcio é a taxa de administração. Ponto-chave. Todo operador de consórcio, quando você for em num banco ou numa empresa que só trabalha com consórcio, enfim, né, você tem que verificar a taxa de administração do grupo. Reserva, né, taxa de administração é o básico, porque, por exemplo, você vai fazer um consórcio. Vamos entender primeiro o objetivo do consórcio. Eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa. Consórcio eu acho que é um produto muito bom, desde que você saiba como utilizar o produto, né? Sempre assim, né? É bom desde que eu saiba o que eu estou fazendo, planejamento. Então, o consórcio, tu consegue antecipar os teus objetivos. Por exemplo, eu vou comprar uma casa. Se você hoje analisar um aluguel, um financiamento e um consórcio, tu vai estar na ponta do lápis, às vezes um consórcio diminui pela metade do prazo do financiamento de uma casa. Outro paga menos juros, muito menos juros. O consórcio paga muito menos juros, só que daí é aquela questão, né? O imediatismo, né? Eu quero comprar uma casa, quero comprar uma casa amanhã. E daí eu vou lá no banco e eu financio a casa, né? Eu pago 3 daí. Mas tudo bem, vai pagar em 20 anos, 30 anos, uma casa, 35 anos até tem, né?
Sim. Tudo bem, vai pagar um juros bem alto, vai comprar 2 casas. No consórcio, às vezes tem que esperar 5 anos para poder comprar, 10 anos para poder contemplar. Você vai pagando, existe uma contemplação. Então o consórcio do imóvel, por exemplo, eu tenho que analisar a taxa de administração dele, ou seja, toda empresa tem uma taxa de administração. O que é essa taxa de administração? É a taxinha que ela cobra dentro do plano de pagamento, dentro do prazo que eu estou fazendo, para fazer gestão daquele recurso entre as pessoas do grupo. Né? Porque ela tem custo, né? Ela faz a gestão do seu dinheiro, ela cobra para isso. Claro que cobra menos do que um financiamento. 14% de uma operação. Então, por exemplo, fiz 100 mil, 14% eu vou pagar a taxa de administração. Isso é diluído, essa taxa, entre o prazo que eu estou pagando, né? Mas quando eu boto na ponta do lápis e olho um financiamento, isso né, Gilmar, isso é bem visível, é bem prático. Assim, eu vou financiar 200 mil numa instituição financeira, né? Vamos falar Minha Casa Minha Vida, né? Sim, porque é o que é mais comum, né? Vou fazer lá financiamento habitacional, enfim. Ou eu vou pegar e vou fazer um consórcio, vou fazer um planejamento para daqui 5 anos eu comprar minha casa, daqui 10 anos. Então, tu faz uma análise e fala assim, realmente, se eu puder guardar o dinheiro durante 10 anos da minha vida, é melhor, né? Porque fiz uma conta, uma vez eu fiz uma conta assim, em casa, enfim, com a família, e eu botei que às vezes a gente pega e paga um financiamento de R$ 1.600. Vou dar um exemplo, né? R$ 1.600. Mas às vezes tu pega e consegue alugar um imóvel de R$ 700. E os R$ 1.000 tu guarda. Em 10 anos tu compra uma casa. Mas tu prefere fazer em 30, né? Aí, então, o consórcio, na verdade, é um facilitador, porque tu pode fazer um planejamento pode ser contemplado, né? Inclusive, existem vários já aconteceu, já vi isso, né? A pessoa fez um consórcio de, vou exemplificar, R$200 mil. E ela pagou a primeira parcela ali do consórcio, a segunda, e foi contemplado, né? Então, existem vários sorteios. Então, existe a contemplação por sorteio, por lance livre. Aí a gente vai entrar num cenário um pouco mais profundo. Mas o consórcio, sim, eu vou falar que é uma maneira de acabar investindo e trazer para quem não tem muita disciplina. Porque geralmente a pessoa assim, eu não consigo guardar. Mas se ela tiver uma conta para pagar, ela separa aquele recurso, né? Sim. Então às vezes o consórcio é uma fuga para fazer um investimento e para trabalhar aquele que talvez não tenha uma disciplina e fala assim, eu quero comprar um carro daqui a 3 anos, mas se eu tiver que guardar o dinheiro eu não vou conseguir. Daí a gente faz o consórcio. E às vezes, pela sorte, né, ou pelo grupo em si, acaba contemplando e trazendo esse sonho a realizar antes de 3 anos, né? Às vezes contempla rápido, enfim. Então, eu vejo o consórcio como um bom investimento, dependendo do propósito, né? Da pessoa. Então, é isso aí, tem que sentar, tem que conversar, tem que ver. Mas, quando você for fazer um consórcio, a regra é essa. Verifica a taxa de administração e faz pesquisa de mercado, né? Então, na realidade, é uma forma também de fazer uma economia para quem não é regrado. Sim. E então, como muita gente é dessa forma, quem sabe buscando uma boa alternativa. Isso aí. E falando sobre financiamentos, guris, agora para a gente chegar no nosso... Já falamos sobre investimentos, já falamos sobre economia, né? Como eu posso economizar, o consórcio não deixa de ser uma forma também de estar pagando e pagando os juros para isso, ou a taxa de administração. Né? O consórcio não existe juros. Isso, desculpa. A taxa de administração. Exato. Desculpa a correção. Então, falando sobre essa taxa, a gente tem a questão de financiamentos, que entramos na área, então, de juros, porque para quem não consegue dar esse giro muitas vezes, ou quem quer realmente conseguir algo de uma forma imediata, existe a forma de financiamento. Hoje, com a taxa de juros, essa taxa Selic, que foi bem colocada pelo Anderson, as taxas de juros elas diminuíram bastante em relação a um tempo atrás. Então, hoje está mais apetitoso, digamos assim, tomar dinheiro emprestado em banco para comprar o seu carro, a sua casa, o seu sonho, enfim. Então, sempre como bem lembrou o Anderson, é sempre bom dar uma pesquisada, dar uma olhadinha, não entrar na primeira, porque muitas vezes eu vou comprar um carro.
lá pelas tantas, nesse financiamento do carro, a taxa é barata, a taxa de juros, mas tem uma tarifa de liberação de crédito que custa R$1.000. Então, lá pelas tantas, a taxa é baixinha. Mas como tu pagou esses R$1.000 para liberar esse financiamento, a tua taxa efetiva fica muito alta. Então, é bom sempre pesquisar, trocar uma ideia. Foi na revenda, viu que tinha um carro que tu queria, vai no teu banco, troca ideia, liga para as pessoas, mesmo que tu não seja cliente do Cicobi, liga para o Cicobi para saber como é que tá, porque muitas vezes tem essas questões todas que no dia a dia, quem não é do ramo acaba pagando mais caro por isso. Mas eu diria para ti o seguinte, Laura, hoje, se nós pudéssemos chegar na cabeça do nosso telespectador, que tem, por exemplo, utilização de cheque especial ou do rotativo do cartão de crédito, ele busque no seu banco uma linha para financiar esse saldo devedor. Ou seja, sair desses 7, 8, 10% de taxa de juros por mês, que isso não é saudável. E pegar uma operação de crédito, de pagar 2, 3%, até menos, para poder se dar uma aliviada. Com certeza, porque a gente tem que cuidar muito em relação a cheque especial, e cartão limite, de crédito. né? O cartão de crédito tem aquela de pagar o mínimo, né? Se tu entrar nessa, tem que cuidar, porque tu tem que sair fora o mais rápido possível, porque é muito custoso para ti. Então não adianta nada lá pelas tantas eu fazer um esforço para poupar dinheiro, se eu estou no rotativo do cartão ou usando cheque especial. Então são alternativas que a gente tem que, digamos que é assim, só por um uso emergencial mesmo, para né? uma eventualidade. A questão do cheque especial. Exatamente, uma eventualidade, não para não se tornar corriqueiro. Porque senão a gente acaba pagando muito caro por isso, né? Mas na maioria das vezes acaba se tornando hábito, né? Isso é vai girando atrás do rabo, uma vez que tu, isso é comum, uma vez que tu entra a gente fala no cheque especial, tu absorve aquilo dentro do teu rendimento, porque tu não consegue mais sair dele. Tu ganha R$1.000, se tu usou R$1.000 de cheque especial, como é que no meu mês tu vai pagar isso ali se tu ganha R$1.000? Então tu entra num círculo vicioso de juros e aí é difícil sair quando entra demais. Tu tem que pegar esses R$1.000, baixar ele e parcelar ele em 24, 36, sei lá, em 12 meses. Pra uma hora a conta acabar, porque se tu ficar, nunca vai acabar. Mas não vai adiantar se tu pagar ele e continuar usando ele. É isso aí. Exatamente. Então, pessoal, vamos para as nossas considerações finais nesta manhã, né, do Algo a Mais, de muita informação. Eu sempre tento trazer assuntos, mas de uma forma mais leve possível, né, para que todos nós possamos entender um pouquinho sobre todos os assuntos abordados. E hoje falando sobre a questão de investimentos, sim, tem que ser de uma forma bem leve, para que todos nós possamos entender e ter o maior cuidado para quem tem receios na hora de investir, para quem precisa financiar ou quem precisa de um consórcio para poder ter algo. Então, assim, são todos os cuidados de uma forma bem leve para que você tenha também em casa e pense um pouquinho melhor nas suas finanças. Então, Anderson, ótimo te receber e as suas considerações finais nesta manhã. Agora, obrigado, né, pela oportunidade, estamos aqui, né. Em nome de toda a equipe de Cicobi aqui de Nova Prata, né, quero fazer um agradecimento especial a vocês e dizer para o telespectador que a gente está lá de portas abertas, né? Enfim, todos os produtos que a gente acabou falando aqui, a gente tem na nossa prateleira lá para poder ofertar. Então, estamos inseridos no mercado para poder ajudar no desenvolvimento econômico, auxiliar as pessoas, de fato, a somar e agregar e ajudar ela a fazer a gestão do dinheiro dela, né? Então, também temos o consórcio, então temos o investimento, tem a conta corrente, tem o cartão de crédito. O cartão de crédito é bom, desde que saiba como utilizar, né? O principal vilão do Brasil é o cartão de crédito. É bom, mas tem que saber usar. Então a gente está com todo o know-how, toda a expertise do pessoal para poder estar auxiliando, né? E nos deu a oportunidade de ir lá, conhecer a nossa agência, né? Que nós estamos aqui 2 anos, vou fazer 2 anos no município, né? Estamos novinhos aqui, mas com muita credibilidade de mercado. Hoje o Cicobi é o maior sistema financeiro cooperativo do Brasil, em números de agências, enfim, também sócios. Então a gente tem a nossa credibilidade, fiquem tranquilos, e a gente está lá de portas abertas para poder receber o povo de Nova Prata e da região, inclusive, né? Certo, obrigado. Isso aí, obrigada, Anderson. Gilmar. Bom, primeiro, Laura, obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui. Obrigado, Fabiano, pelas músicas. Nós estávamos comentando no intervalo como é bom ouvir música boa, né? Agradecer imensamente a Conecta, sempre pela oportunidade, não só de hoje, mas de outras oportunidades que a gente teve o prazer de estar aqui com vocês. Desejar para o Anderson, que está chegando em Nova Prata, muita sorte. Aqui a gente tem uma terra com muito potencial, a equipe é muito boa, e o Anderson é muito bom também, então soma tudo isso, só vai ter sucesso com certeza. E dizer para o pessoal de Veranópolis que está nos acompanhando, que então eu assumi a agência de lá do Cicobi. Nós estamos em frente à Magazine Luiza, para quem não sabe onde é que fica o Cicobi, à disposição para que nós possamos oferecer o que existe de melhor
no mercado financeiro. Muito obrigada, Obrigado, Gilmar. Márcio. É isso aí. Fabiano? Bom, né? Quero agradecer aos nossos telespectadores por estar sempre nos acompanhando, né? Afinal de contas, a gente sempre traz nas terças e nas quintas, que são os dias que eu estou aqui na Conecta, sempre muito conteúdo, né? Para quem nos assiste, não só nesse momento, mas depois também pode assistir nosso programa, que fica gravado lá. Desejar ao Anderson seja muito bem-vindo aqui no nosso Rio Grande, né? Gilmar e Anderson, muito obrigado pelos esclarecimentos, vamos dizer assim, né? Pelas informações que são sempre muito válidas, não só para o pessoal de casa, mas eu falo por mim também, que né, tive uma consultoria aqui gratuita. Né? Obrigado, Laura, e até quinta-feira, vem coisa boa aí, hein? É isso aí. Então, pessoal, para quem acompanha o Algo a Mais todas as manhãs de segunda a sexta, o Fabiano, meu companheiro, vem nas terças e quintas fazer uma musiquinha para nós. E amanhã nós estaremos falando sobre a energia dos ambientes. Eu estarei recebendo a arquiteta Sabrina Cola e também a Rosângela Matos da Descomplicando Relações para falar um pouquinho sobre por que pensar no nosso ambiente, porque ele também tem energia, carrega energias. Então, pessoal, agradecer a todos por terem nos acompanhado nessa manhã e também aos nossos apoiadores, RP Mercados, Interno Imóveis e Decorações, Lojas Beneduzzi com looks lindos para mim todos os dias, Pazinato Odontologia e a Kiron Centro Cultural. Então, pessoal, agradeço a todos que nos acompanharam e até amanhã. Alô, alô, W Brasil. Alô, alô, W Brasil. Jacarezinho, avião. Jacarezinho, avião. Cuidado com o disco voador. Tira essa escada daí. Essa escada vai ficar aqui fora. Eu vou chamar o síndico. Timóia, Timóia. O trem corre no trilho da Central do Brasil. O trem corre no trilho da Central do Brasil, incluindo paixão antiga e aquele beijo quente que eu ganhei da sua amiga. Que deu funk na cabeça. Bom dia, até quinta-feira aqui. Um grande beijo, tchau. Algo a mais.